Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eliel Rosa e eu quero trazer nesse momento para você um assunto que está em evidência, né, nesse momento, que é em relação à morte do rei Pelé. Vejo muita gente falando aí, olha, o Pelé vai olhar por nós lá de cima, vai estar vendo, né, olhando por nós agora, intercedendo lá pelo futebol, tantas coisas que as pessoas falam, né? E nesse vídeo eu quero discutir isso um pouco com você. Pelé morreu, mas e aí? Para onde ele foi? Esse é o assunto que eu quero discutir com você aqui, aproveitando o tema. Mas antes de eu discutir esse assunto com você, eu peço que você se inscreva aqui embaixo, botãozinho vermelho escrito inscreva-se, curta, compartilhe, assim você vai estar ajudando o nosso canal a chegar mais longe, a alcançar outros voos. Esse tema da salvação é sempre muito complexo, né? Quando a gente fala de salvação, a gente se coloca em uma situação na qual existem muitas opiniões, uma vez que trata-se de algo que vai acontecer no futuro, é algo posterior, e algo que, além de ser posterior, ninguém nunca voltou, né, de lá, pessoas normais, comuns, meros mortais, para nos explicar realmente o que está acontecendo do lado de lá. Nós que somos cristãos, nós temos uma base para a gente entender o que acontece do lado de lá. A base que nós temos para entender o que acontece do lado de lá é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós recorremos à Bíblia para tentar entender o que é que acontece com uma pessoa após a morte. Depois que a pessoa morre, o que é que acontece? Nós temos aqui algumas opiniões que são tanto quanto divergentes, mas eu posso trazer três que são fundamentadas em algumas religiões e que são as mais utilizadas, né? Então vamos lá. A primeira mais utilizada é aquilo que pensam os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles pensam em uma doutrina chamada de doutrina do sono da alma. Que doutrina é essa? Eles pensam que, apesar da pessoa ser salva ou não, nesse momento que a pessoa morreu, a pessoa entra em um estado de sono profundo. Então ela não faz nada, não vai para lá nem para cá, não sobe nem desce, vamos dizer assim, né? Ela fica dormindo e esse sono dela vai durar até o retorno de Cristo, né? O retorno de Cristo nas nuvens para buscar a sua igreja e para estar dando seguimento aí ao fim dos tempos. Outra forma de pensar é a forma de pensar dos espíritas, né? Eles pensam, então, a pessoa não vai dormir como os adventistas pensam. Os espíritas pensam que a pessoa ela reencarna, ela sobe, né? Ela vai para um segundo plano, mas ela vai retornar em outro corpo, e aí vai muito do que a pessoa fez. Nós temos correntes diferentes do espiritismo que podem pensar diferente em relação a essa reencarnação, desde reencarnação em animais, até mesmo a reencarnação somente em pessoas, que é o caso da doutrina de Allan Kardec. Mas nesse ponto de vista dos espíritas, a pessoa ela vai para um segundo plano, mas ela retorna. E nós temos o ponto de vista de grande parte da maioria dos protestantes evangélicos, cristãos, né, que é da salvação, que é a pessoa que morre, ela já vai em um momento posterior, ela já vai seguir o seu juízo, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. A Igreja Católica coloca um ponto no meio ali, que é o ponto chamado de purgatório, a gente sabe disso, mas nós não estamos debatendo aqui na questão teológica. Eu estou só abrindo para você as visões que nós temos em relação a esse momento que está vivendo o rei Pelé. Pois bem, e em relação ao rei Pelé, que é o vídeo que você quer assistir, ele foi para o céu, ele foi para o inferno, porque muita gente ela fala assim, nesse momento, ela fala assim, poxa, o Pelé fez tanta coisa boa, o Pelé mudou a história do futebol, a 10 passou a existir por causa do Pelé, ele é o rei do futebol, ele é uma pessoa que fez tantas obras magníficas, então ele está olhando por nós lá do céu, né? Ele está lá olhando por nós porque já está salvo, virou um anjinho lá no céu, mas não é bem assim. Na verdade, a análise da salvação, eu falei para você que nós que somos cristãos analisamos a salvação mediante a palavra de Deus, a Bíblia. Nós não analisamos a salvação mediante experiências próprias de pessoas que viveram alguma coisa ou experiências humanas, não. Nós avaliamos segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia nos ensina que naquilo que se refere à salvação, ela não está entrelaçada ou ligada sobre aquilo que as pessoas, de acordo com aquilo que as pessoas fazem aqui nessa terra.
Porque a Bíblia apresenta a salvação como não sendo uma salvação que é dada como um prêmio pelas obras que a pessoa pratica. A salvação bíblica não é uma salvação que é baseada se você foi uma pessoa que ajudou 10 mil pessoas ou se você for uma pessoa que ajudou 1000 pessoas. A salvação bíblica não é baseada nisso. A salvação bíblica não é baseada nas coisas ou nos talentos que você tem. Então muitas pessoas estão olhando essa situação do Pelé e estão dizendo foi salvo porque tinha muito talento, mas biblicamente falando, a salvação bíblica não é baseada no talento que a pessoa tem. Então o Pelé, ele de fato foi o rei do futebol, o melhor jogador da história. Nós podemos pensar assim, você vai ter debate aí, eu podia entrar até nos debates com você aqui em relação a isso, mas para mim também foi o maior jogador da história porque era completo, pois que nenhum outro jogador foi, mas isso não vai significar que ele é salvo ou não por conta do seu talento. O que é então que uma pessoa precisa fazer para ser salva? É a pergunta que fica. E aí a Bíblia vai nos dar algumas pistas. A primeira delas, em Atos capítulo 16, a palavra de Deus vai dizer que Paulo está tendo contato com um carcereiro e ele vai estar perto de Paulo fazendo um questionamento, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo vai responder para ele da seguinte maneira: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, por esse texto eu entendo que a salvação é baseada em crer em Jesus, crer que Cristo é o Filho de Deus. Esse é o ponto primordial para que uma pessoa seja salva, e não o seu talento, não se ela ajudou 500 mil pessoas e não cria em Jesus. Ela pode ajudar essas 500 mil pessoas e ser salva, mas ela será salva por crer em Cristo, sobretudo por crer em Jesus. Não porque ela tinha muitas habilidades, não é isso que define a salvação de uma pessoa. É o quanto ela crê em Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador de toda a humanidade. A segunda pista que nós vemos lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 ao 13, vai dizer assim: se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração você crê que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então veja bem, mais uma vez, crê em Jesus como Filho de Deus, esse como sendo o requisito primordial, único, digamos assim, exclusivo, para que uma pessoa receba a salvação, para que uma pessoa seja salva. Então você pergunta para mim e eu respondo aqui nesse vídeo: mas e aí, pastor, o Pelé está salvo, está no céu, está no inferno? A resposta que eu tenho para te dar hoje, aqui, agora, está preparado? Não sei. Por que não sei? Porque quando se refere à salvação, é muito perigoso nós estarmos taxando as pessoas de salvas ou não, mediante aquilo que vemos. Porque para uma pessoa ser salva, ela precisa de apenas alguns segundos para crer verdadeiramente no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Baseado nisso, não tem como você olhar para a vida de uma pessoa, se uma pessoa frequentava uma igreja ou não, não tem como você olhar para as obras de uma pessoa para definir se essa pessoa foi salva ou não. Então, nós podemos concluir que não tem possibilidade de nós afirmarmos se Pelé está no céu ou se Pelé está no inferno. Isso cabe somente a Deus. O que nos cabe fazer é seguirmos as orientações bíblicas de crer em Jesus, de obedecer a Cristo de acordo com a sua palavra, e aí sim cuidarmos de nós mesmos para que nós possamos também alcançarmos, pela graça de Deus, pelo amor de Deus somente, a nossa salvação, pela graça exclusiva de Jesus Cristo que morreu na sua cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ter direito, possibilidade de sermos salvos. Então, Pelé foi salvo ou não? Eu não sei, mas o que eu sei é que você pode ser salvo se você crê em Jesus, se você confiar em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Tá ok? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui embaixo, passe para alguém, porque isso é muito importante para que alguém possa ouvir e também possa crer que Jesus é o Filho de Deus. Grande abraço, fique com Deus.